Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 15 de dezembro e o texto diz assim: não se compare. No livro de João, capítulo 21, versículo 21, o texto diz assim: quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Aí eu vou ler o texto que está aqui no livro e no final eu vou ler esse trecho do livro de João, capítulo 21, para nós entendermos a complexidade, né, do que Deus quer nos ensinar hoje, amém? Aí o texto diz assim, olha: o ser humano tem uma grande inclinação à comparação, não é verdade? As redes sociais colaboram ainda mais para esse tipo de comportamento. Estamos a todo momento observando a vida de outras pessoas e isso, inconscientemente, nos leva à comparação. Contudo, esse pensamento pode ser muito perigoso, porque cada um de nós possui sua própria história e identidade em Deus. No versículo que lemos, Pedro, em conversa com Jesus, pergunta a respeito do apóstolo João, comparando-se a ele. Entretanto, João nem sequer era o assunto dos dois, e prontamente Cristo o repreende, pois ele estava se comparando ao outro. Isso não deveria ser feito, porque cada um possuía, um chamado, uma identidade e um propósito único em Deus. Ninguém poderá viver o que eu estou vivendo sem passar pelos processos e vencer as lutas que enfrentei, não é verdade? O que você vive hoje é fruto de batalhas que você venceu no passado e que o levaram ao amadurecimento. Tenho aprendido que cada um de nós está em uma estação própria, ou seja, em uma fase diferente. Certamente, eu e você estamos vivendo situações distintas na vida neste exato momento. Não caia na armadilha da comparação. É preciso vencê-la. Para que isso aconteça, é necessário firmar a nossa identidade em Jesus e buscá-lo cada vez mais, pois assim como Pedro descobriu o seu propósito ao caminhar com Cristo, conosco não será diferente. A nossa verdadeira identidade e propósito só serão vividos em plenitude quando nossa vida for entregue totalmente a Jesus. A frase do autor diz assim: quando sabemos quem somos, não desejamos ser ninguém além de nós mesmos. Amém? O devocional 350, a leitura bíblica é Gênesis 40 e a palavra-chave é autenticidade. Que possamos ser autênticos e não nos comparemos com ninguém, porque nós somos filhos de Deus únicos. Cada um é único em Deus, né? Então, que Deus possa ali nos ajudar a compreender que nós somos, cada um de nós somos filhos amados de Deus e temos a nossa diferença. E somos amados por Deus justamente por isso. Amém? Vamos ler aqui a passagem que está no livro de João. Abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 21, tá? E vamos entender aqui o que Deus quer nos ensinar, ó. Do versículo 15, do 15 ao 23, tá? Depois eu acho que eu vou ler mais dois, dá tempo eu ler mais dois versículos que tem aqui, para nós aprendermos mais um pouquinho de Deus, tá? Ó, Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros, né, as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas, né? Perguntou: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Em verdade vos digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus.
e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Entendeu? Então ele perguntou, primeiro ele perguntou para Jesus quem era o traidor, e depois ele perguntou, e quanto a este, né? E quanto ao apóstolo João, né? Que reclinava sobre Jesus. Aí respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então assim, Jesus estava perguntando para Pedro. Jesus perguntou 3 vezes. Quem lembra aqui que Pedro negou Jesus 3 vezes? Quando Jesus foi preso, aí as pessoas cercaram, né, o apóstolo Pedro, perguntou para ele: é teu amigo? Você conhece? Você estava com ele? Aí Pedro correu, falou que mentiu, né? Falou para essas pessoas que não conhecia Jesus, que não estava com ele, que não estava seguindo ele, né? Que não tinha nada a ver com ele. Então ele negou Jesus 3 vezes. Aí o galo cantou, aí ele se lembrou que Jesus falou que ele ia negá-lo 3 vezes. Então, para Jesus cortar essa maldição da vida do apóstolo Pedro, Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava, para ele poder responder e quebrar a maldição da negação que Jesus fez com o próprio Jesus, tá bem? Olha como Jesus é misericordioso. Pedro negou ele 3 vezes, e para não deixar Pedro ficar com aquela maldição na vida dele, Jesus fez essa pergunta 3 vezes, se Pedro o amava, para Pedro responder e ser quebrada essa maldição na vida dele. É assim que eu entendo, né? Que o Espírito Santo me dá um entendimento desse texto aqui, amém? Eu acho muito lindo isso, porque Deus faz a mesma coisa na nossa vida. Todas as vezes que nós negamos Jesus, por algum motivo, Jesus ele tem misericórdia da gente e nos dá mais uma chance da gente voltar, enxergar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e confessar que nós o amamos, que Ele é o nosso Salvador e que nós estamos aqui para servi-lo e para adorá-lo, amém? Então, que nós possamos verdadeiramente ser autênticos, que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade e o querer do Senhor, porque Deus tem infinitamente mais para a nossa vida, que a gente não se compare com ninguém, porque Deus ama todos os filhos, cada um de um jeito diferente, cada um de uma forma diferente. Ele ama, e Ele protege, e Ele ajuda, e Ele envia provisão. Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos, que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos, e possa nos ajudar a vivermos uma vida abençoada como filhos de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele tem o melhor para cada um de nós.